Olá, eu sou o professor Douglas e quero mostrar a resolução dessa questão 37 ou 47 que foi cobrada na prova de fevereiro do vestibular da UEM. Vamos lá então? Assinale o que for correto. Os números complexos menos 3i e 3i são raízes do polinômio x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 9x menos 36. Para resolver esse primeiro item, eu substituí o 3i no lugar do x. Observe que quando eu faço a substituição e faço as operações, então só lembrando aqui que 3i ao cubo é 27 vezes menos i. Relembrar aqui das potências de i, tem vídeo aqui no meu canal com resolução disso em exercício, tá bem? Então, fazendo essas resoluções, a gente chega em zero. O que a gente garante aqui? A gente garante que 3i é uma raiz desse polinômio. Agora, existe uma propriedade, né, sobre as raízes, as raízes de um polinômio, quando são complexas, o número complexo e o seu conjugado são raízes desse polinômio. Observe que esse número aqui, o menos 3i, ele é o conjugado de 3i. Professor, estou chegando agora, não lembro o que é conjugado. Conjugado é quando a parte imaginária troca de sinal, tá? Então, a parte imaginária desse número é 3i, o conjugado de 3i é menos 3i, é só trocar o sinal ali, certo? Item 2. O polinômio 2x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 16x menos 5 é divisível por x menos 5. Aqui você pode fazer a regra da divisão, mas como esse polinômio é do primeiro grau, existe o teorema do resto, né? O que diz para nós o teorema do resto? Olha, se você pegar a raiz desse polinômio, x menos 5, e substituir no polinômio, se o resto for zero, então é porque é divisível. Ou seja, quem é a raiz desse polinômio x menos 5? Bom, a raiz é o número que eu coloco aqui no lugar do x e essa expressão me dá zero. Então, a minha raiz aqui é o 5. Observe que 5 menos 5 dá zero. Então, eu vou substituir no lugar de cada um desses itens o valor de 5. Se quando eu substituir e fizer essas operações, o meu resultado for zero, então eu sei que é divisível. Agora, se o meu resultado não for zero, aí ele não é divisível, tá bem? Então, esse item 2, ó, eu já deixei ele aqui armadinho para nós. Ó. Então, aonde tem x, eu coloquei 5, que é a raiz de x menos 5. Fiz as operações e cheguei que isso é zero. Então, só coloquei lá 5 ao cubo, 125, 5 ao quadrado, 25 e assim sucessivamente. Fiz as operações e cheguei que isso aqui é zero. Quando eu chego que isso aqui é zero, então eu posso garantir que o item 2 ele é verdadeiro. De fato, x menos 5 divide o polinômio 2x ao cubo menos 13x quadrado mais 16x menos 5. Tá certo? Então, aqui nós já temos o item 1 como verdadeiro e o item 2 como verdadeiro. Vamos olhar agora o item 4. A soma das raízes do polinômio x mais 11, x menos 8, x mais 8, x mais 5, x mais 2 e x menos 31 é igual a 100. Olha, pessoal, para fazer essa ideia, a gente precisa relembrar quem são as raízes. Então, raiz é o número que eu coloco no lugar do x que vai dar zero no meu polinômio. Então, a raiz dessa primeira expressão é menos 11. A raiz dessa segunda expressão é menos 8. E dessa, menos 5. Professor, mas por que é menos 11, menos 8, menos 5? Porque quando eu coloco aqui o menos 11, isso dá zero, essa parcela dá zero. Essa parcela dando zero, multiplicando por todos os outros elementos, me garante que é um zero também. A mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar 8 menos 8, então essa parcela vai dar zero para x igual a menos 8. Dando zero aqui, quando eu faço a multiplicação com os demais termos, todos eles zeram. Então a raiz sempre vai ser esse valor que aparece aqui para nós, com o sinal trocado. Então, quem que é a raiz desse termo? Menos 2. Quem que é a raiz desse termo? 31, ok? Então, essas raízes são esses valores aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Observe que de um valor para o outro é uma razão igual a 3, é uma PA de razão 3. E foi isso que eu coloquei aqui para nós, ó. Então, isso aqui é uma PA de razão 3. Bom,
Como que eu faço para saber quantos termos tem aqui? Eu posso contar, né? Ou eu posso aplicar a regra do termo geral. Então, a fórmula do termo geral é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Fazendo a substituição, nós temos aqui, ó, quem é o AN? É o 31, é o meu último termo, é o 31. Quem é o A1? Bom, o A1 é menos 11, esse primeiro termo aqui. A minha razão eu coloquei 3 e quem eu estou procurando? Quantos termos tem? Então eu estou em busca de descobrir o valor de n. Fazendo as operações, eu chego que o meu n é 15. Chegando que o n é 15, eu sei então que eu tenho 15 raízes. Agora dá para somar todas elas. Como que a gente faz essa soma? A soma dos termos de uma PA. Então, a soma dos termos de uma PA é dada por essa expressão. Primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos dividido por 2. Isso resulta para nós em menos 11 mais 31 vezes 15 sobre 2. Então, observe aqui, menos 11 é o nosso primeiro termo, 31 é o nosso último termo, 15 é a quantidade de termos que tem essa sequência, dividido por 2, eu cheguei lá em 150. Então, esse item, ele é falso, tá? Então, esse item aqui, ele é falso, porque ele afirma que é 100 e a gente acabou de ver que é 150. Agora, o item 8. Bom, esse item 8 eu já coloquei aqui de cara que ele é verdadeiro. Porque qual é a ideia? Bom, nós temos um polinômio p de x que ele é de grau ímpar. Então, ele pode ser x ao cubo, ele pode ser x à quinta, ele pode ser x à sétima. O maior grau do termo dele, né, é um número ímpar. E ele faz a seguinte afirmação: para todo número natural par maior do que zero, o polinômio p de x elevado a n tem grau par também. Então, esse cara aqui é correto, porque qual que é a propriedade lá quando nós temos, por exemplo, vamos pegar p de x igual a x ao cubo. Então, quando eu pego esse p de x e elevo ele a um número par, então vou pegar aqui um número par 2. Isso aqui vai ficar x ao cubo ao quadrado. Qual é a propriedade que eu aplico aqui? Potência de potência. Quando eu faço essa potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, ao multiplicar esse expoente, como ele é um expoente par, quando eu faço um número par vezes um número ímpar, ele sempre dá par. Se eu pegar um número par e multiplicar por par, ele também dá par, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que é x ao cubo vezes 2. Isso me resulta em x à sexta. Observe que o meu expoente ele é par. Então, esse item aí, ele é verdadeiro. Então, lá no item 16, ele afirma para nós: o resto da divisão do polinômio 8x à quarta mais 4x ao cubo mais 10x ao quadrado mais 14x menos 1 pelo polinômio 2x ao quadrado mais 3 é igual a 4x ao quadrado mais 1. Então, eu vou relembrar aqui com você como faz a divisão por chave, tá? Nós precisamos zerar sempre o maior grau. Então, para eu zerar o maior grau, eu preciso multiplicar aqui por 4x ao quadrado. Por quê? 4 vezes 2 dá 8. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Toda vez que eu faço essa multiplicação e levo para o outro lado, eu não posso esquecer de trocar o sinal. Então, quando eu faço 4 vezes 2 dá 8, só que quando eu ponho ele lá do outro lado, ele se torna menos 8, né? Propriedadezinha de divisão. Agora, 4x ao quadrado vezes 3, 12x ao quadrado. Então, vem para cá, menos 12x ao quadrado. Observe aqui, vamos só retomar que eu faço 4x ao quadrado vezes o primeiro, que é o 2x ao quadrado, e 4x ao quadrado vezes o segundo termo, que é 3, tá? Bom, fazendo essas operações, vai sobrar aqui para nós 0, desce o 4x ao cubo, aí aqui fica menos 2x ao quadrado, e eu posso baixar todos os outros termos. Então, aqui fica mais 14x menos 1. Vamos lá agora fazer a segunda divisão, então, ó.
Para eu zerar o 4x ao cubo, eu vou multiplicar aqui por mais 2x. Então, 2x vezes 2x ao quadrado, 4x ao cubo. Quando eu faço a multiplicação, mais com mais dá mais, vai para o outro lado com o sinal trocado, menos. 2x vezes 3, 6x. Então, vem para cá, menos 6x. E vou fazer aqui o meu resultado. Então, fazendo as operações, o primeiro termo com o segundo termo aqui ele zera, né? 4x ao cubo menos 4x ao cubo zera. Eu abaixo 2x ao quadrado, que eu não mexi nele. 14x menos 6x mais 8x menos 1. Agora eu vou lá e faço a divisão mais uma vez. Então agora vou multiplicar por menos 1. Por que menos 1? Porque quando eu faço menos 1 vezes 2x ao quadrado, me resulta em menos 2x ao quadrado. Ele passa para cá em mais 2x ao quadrado, porque eu sempre tenho que trocar o meu sinal ali. Menos 1 vezes 3, menos 3. Vem para cá, mais 3. Fazendo essa divisão, eu tenho aqui 0 mais 8x mais 2. Então, esse item aqui, ele é falso. Uma das coisas que a gente já poderia ter visto que ele é falso também, que a gente ganharia muito tempo, mas eu fiz questão de resolver a divisão para fazer uma retomada aí com vocês, é que se eu tenho um polinômio de grau 2, o meu resto ele tem que ser menor do que o grau 2. Esse item já matava aqui a nossa questão, tá? Então, se eu tenho um polinômio de grau 2, o meu resto da divisão ele tem que ser menor do que o grau 2. Então, ele pode ser grau 0 ou grau 1. Aqui deu para nós grau 1, ok? Então, itens corretos, só para retomar lá. O 1, o 2 e o 8. 1 mais 2 mais 8, que é 11. Certo, galera? Espero que você tenha gostado. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!